Pronto. Vamos então. Boa noite, boa tarde, bom dia, aqueles que estão ouvindo pela primeira vez. Esse é mais um toque do Grupo de Finanças Digitais da UFPE, com o agora doutor Eduardo Peixoto, que é o CEO do Centro de Estudos e Sistemas Avançados Recife, César, e a gente vai conversar hoje sobre maturidade digital e padrões competitivos. Eu digo hoje porque Eduardo é o primeiro a vir pela segunda vez ao toque. Ele esteve aqui conosco no dia 26 de fevereiro de 2024. Naquela oportunidade era um toque mais geral, mas hoje é um toque específico, onde a gente vai falar da sua recém-defendida tese de doutorado em engenharia de software, e, nesse sentido, temos muita coisa para conversar. Rapidamente, fazendo os agradecimentos tradicionais ao Departamento de Economia da UFPE, o Centro de Informática da UFPE, a César School, na qual eu colaboro de vez em quando, ao grupo ao diretório de grupo de pesquisa do CNPq, ao Softex, que agora virou a Ponte, é um novo símbolo que eu não coloquei ainda, mas vamos dar início a esse novo toque, um toque mais um pouquinho técnico, mas que é de grande relevância. Eu queria felicitar o Eduardo pela conquista do título de PhD em Engenharia de Software e começar pelo seguinte: qual foi a sua motivação, Eduardo, para fazer esse estudo? Depois a gente fala sobre o estudo em si. Opa, Zé. Lá em 2017, eu acho, eu estive em Colômbia, num curso pré-executivo do David Roger, voltado à transformação digital, né? Esse nome estava começando a ficar popular, digamos assim, né? E eu vim para entender ele de uma forma mais estruturada, né? Para mim virou uma coisa que era quase que um resumo dos últimos 20 anos, né? Agora, sendo olhado ou tendo um enfoque de uma maneira mais estruturada, né? Então, para a gente, transformação digital foi a vida, né? Entrando no mercado de trabalho em 87, né? Mais na frente ali, a internet é de 96, a gente tem cloud ali entre 2000 e 2005, mobile 2007, o lançamento do iPhone, e essas coisas vão transformando tudo que a gente faz, né? Forma como a gente se comunica, como a gente interage com pessoas, né? E eu meio que me apaixonei pelo tema, porque tem uma linha de transformação muito bacana, né? E que casa com várias etapas da minha vida profissional e da minha vida pessoal também. Eu resolvi estudar o tema mais profundamente, né? Foi quando a gente propôs e construiu primeiro um índice de transformação digital, o ICTD. Você fez parte da construção desse índice, né? E criamos aquele curso, o Gestão de Negócios na Era Digital. Teve muito sucesso, acho que a primeira turma ali, eu acho que foi 2018, né? 2019, talvez, e meio que encerrou por conta da pandemia, né? Era um curso que claramente as pessoas gostavam de fazer de forma presencial, por conta das trocas, né? Mas o ICTD a gente aplicou em empresas, a gente aplicou em setores, né? Fez parceria com a MIT Sloan na época para aplicar de uma forma mais transversal, fez com a BX para aplicar no setor automotivo,
E quando a gente via os resultados, a gente entendia que tinha alguma coisa errada, né? Embora a gente tenha feito um índice ali para medir a transformação digital de empresas e setores, a gente percebia que a aplicação dele não trazia muita informação interessante, né? Aparentemente, ele não se aplicava a toda e qualquer empresa, ou a todo e qualquer setor, né? Não fazia muito sentido para empresas pequenas. Depois a gente começou a perceber que parecia que era um negócio mais voltado para o setor de serviço, né? E aí a gente ficou mais curioso. Quando o César começou o doutorado em outubro, acho que outubro de 2019, né, a gente disse, ok, vamos dar um tempo aqui, no tempo certo, a gente vai entrar nesse doutorado e tentar entender melhor como construir um índice que faça mais sentido, que ajude realmente as empresas a fazerem o processo de transformação digital, né? E foi com essa ideia na cabeça que eu entrei, acredito que em 2021, isso, maio, abril, estava ali no meio da pandemia, quando a gente começou o doutorado profissional em engenharia de software na César School, e a gente tinha na cabeça, vamos estudar a transformação digital, vamos tentar entender como que a gente melhora, né, o resultado dos processos de transformação digital, né? Tem muitas consultorias que apontam que muita grana investida e pouco sucesso se obtém nos processos de transformação. Então, a minha ideia era procurar alguma coisa que aumentasse as chances de um processo de transformação que obtivesse sucesso, né? 70% deles falham, cara, tem alguma coisa muito errada nessa história aí, né? Deve ter muita oportunidade aqui para fazer algum progresso. Então, foi com essa ideia na cabeça que a gente começou o doutorado, na verdade, e a gente foi pesquisando e entendendo as lacunas que existiam, né, na construção dos modelos, até se definir por uma linha aí de pesquisa e solução para o problema que a gente estava vendo. Beleza. Vamos falar direto sobre o trabalho em si. Eu dei uma lida nas primeiras partes, as últimas são mais do refino técnico que você fez do trabalho, e principalmente o capítulo 5, que é o mais extenso, que é ele é o Maturix, é assim que você chama, né? Maturix. Como sintonizar os modelos de maturidade com estratégias competitivas. Esse aí, eu cheguei no 5.2, aí dei uma parada, porque tinha outras coisas a fazer. Mas, diretamente, o que você detecta aí, detectou como problema, é que os modelos de maturidade existentes, eles frequentemente se mostram ineficazes, pois não considera a interdependência entre a estratégia competitiva e outras dimensões do processo de transformação. E aí você se propôs a trabalhar numa abordagem para fazer esse alinhamento com a estratégia competitiva da empresa. Foi isso mesmo, né? Exatamente, Zé Carlos, né? A gente percebeu em muitos papers, né, que os autores falavam que o alinhamento entre o modelo e a estratégia, né, era importante. Mas quando a gente ia olhar para a construção dos modelos, né, a gente percebia que a estratégia não estava em canto nenhum da construção do modelo. A gente olhou para 76 modelos de maturidade digital, e eles normalmente ou são genéricos, tá certo? É uma escolha feita em número de dimensões, e quantidade, quais as dimensões a se medir, né? Mas sem nenhuma amarração com estratégia, ou eles são setoriais, muitas vezes, setor financeiro, ou para
a indústria, né, a diversos setores, né? Mas a estratégia ela não era considerada na hora que você começava a construção do modelo. Minha estratégia é essa aqui, o que é que faz sentido para mim, o que é transformação digital para mim, na verdade. Então, a gente viu que tinha a possibilidade de melhorar os modelos a partir daí, levando a estratégia da empresa, né, no caso a estratégia competitiva, em consideração na construção do modelo. Aí você propõe um modelo de 4 estratégias competitivas digitais que combinam o grau de conectividade dos produtos com o modelo de geração de receita da empresa. Isso é muito interessante. Eu acho que aí tem o que é de novidade do ponto de vista acadêmico, do ponto de vista intelectual, porque as estratégias genéricas que existem, elas não atacam isso que você atacou, que são a questão da diferenciação de produtos isolados e produtos conectados, que é a essência de quem está no mundo digital. Foi isso mesmo? Não, exato. A gente primeiro procurou responder na pesquisa se os modelos deveriam ser alinhados à estratégia. A gente achava que era um problema, né? Mas será que era um problema mesmo? Então, a primeira pergunta que a gente procurou responder na pesquisa é: será que os modelos deveriam ser alinhados à estratégia? E para um exercício de raciocínio lógico, tá certo? A gente mostrou que sim, e é mais ou menos fácil de entender. Ou nesse processo de estudo que a gente fez, a gente procurou extrair desses modelos, por exemplo, o que era uma cultura, o que deveria ser a cultura de uma empresa digitalmente madura. Tá? Essa cultura de uma empresa digitalmente madura, ela se assemelha, olhando para as estratégias competitivas de Porter, a uma empresa que tem diferenciação como estratégia. E se afasta demais de uma empresa que tem custo, né, baixo custo como estratégia. A pergunta é: será que uma empresa que tem como estratégia baixo custo, ela não pode ser madura digitalmente? Então, vamos olhar para as empresas que estão aí, tá certo? Olha para uma montadora, por exemplo, um exemplo clássico e fácil. Se você vai numa montadora, vai aí na Fiat em Goiânia, claro que ela é madura digitalmente, tá certo? Os processos internos de fabricação, eles são digitais, eles são conectados, você tem manutenção preventiva, as informações são conectadas com informações dos fornecedores, você tem uma abundância de automação dentro da fábrica, então eles são maduros digitalmente. Ele só não é maduro comparado com uma outra empresa que tem uma outra estratégia, como um táxi de aplicativo, tá certo? Um transporte por aplicativo. Por quê? Bom, eu acho que é por conta da estratégia. Um tem foco no cliente, tá certo? No consumidor, na experiência do consumidor, e o outro tem foco no produto, né? E isso faz com que a cultura de uma seja diferente e muito diferente da cultura da outra. Mas não significa que a que tem uma estratégia de baixo custo, né, não possa ser digitalmente madura. Então, os modelos existentes, eles não estavam considerando a questão da estratégia na hora de definir quais eram as dimensões importantes no processo e o que é que você deveria buscar como maturidade em cada uma das dimensões. Depois a gente foi olhar para a tecnologia, a mesma coisa, olhando para o processo, a mesma coisa. Então, ficou claro para a gente que estar alinhado à estratégia é extremamente importante. Eu não poderia pegar um modelo construído e a maioria, tá certo? Olha dessa forma para a questão da transformação digital, todo mundo quer ser um Uber, um Airbnb, tá certo?
sem ativos, né, só trabalhando na questão do algoritmo, mas, no fundo, tem que ter alguém que forneça os ativos também. A gente ainda é de carne e osso e o mundo é híbrido, na verdade, ele nem é puramente digital, nem puramente físico mais, né? Então, a estratégia era extremamente importante. O que eu estou querendo dizer é a maturidade digital de uma empresa que tem uma determinada estratégia, ela é diferente, necessariamente, ou deveria ser diferente da maturidade digital de uma empresa com uma outra estratégia, né? Então, respondida essa pergunta, a gente foi para a segunda, que foi exatamente olhar para esses modelos e entender como que a estratégia era considerada na hora da construção dos modelos, e a gente percebeu que ela não era considerada, só isso. E você aponta aqui, logo na introdução, que os modelos existentes podem até desorientar as prioridades, né? Isso é extremamente significativo para vir com uma proposta nova, que é o que eu antecipei com o seu modelo. Você definiu isso? É exatamente isso. A questão do one size fits all, né? Que não é verdade em nada, né? E minha preocupação ainda é maior, porque muitas vezes a gente usa um modelo de maturidade para levantar a condição de um setor, né? E definir políticas públicas. Mas ali dentro daquele setor tem empresas com estratégias diferentes. Então, não significa que você precise de uma política ou de melhorias uniformemente dentro de um mesmo setor, né? Então, essa eu acho que é a preocupação maior, né? E essa percepção de que um processo, ou para atingir uma maturidade digital, eu preciso mudar o meu modelo de negócio, né? Eu preciso ter menos ativos, ter uma relação e um atendimento ao consumidor 24/7, e a resposta depende da sua estratégia, tá certo? Eu preciso transformar, ou fazer um processo de transformação digital que, na verdade, apoie a minha estratégia, e não mudar a minha estratégia por conta da transformação digital, né? Eu acho que é exatamente isso que acontece, a percepção de que, claro, por conta da transformação digital, surgiram muitas empresas de crescimento muito rápido, né? de margens muito boas, mas isso não significa que todo um setor, todo um mercado tenha que trabalhar e funcionar do mesmo jeito, porque é uma cadeia, tem espaço para todo mundo nessa história. Eduardo, eu tenho algumas considerações econômicas para fazer, mas eu vou fazer no finalzinho. Mas tem uma frase sua aqui na tese, na página 35, que eu vou perguntar a você a razão. Esse trabalho vai considerar estratégia digital como equivalente à estratégia competitiva da companhia. É isso mesmo que você está assumindo mesmo? Isso, né? No trabalho, a gente fez um levantamento também para entender como é que se definia a estratégia digital. E a gente percebeu que as definições de estratégia digital têm uma sobreposição, uma proximidade muito grande com a definição de estratégia competitiva, tanto de Porter como o acréscimo da definição de Porter, feita por Lafley e Roger Martin também. Então, a gente assumiu que a estratégia digital é a estratégia competitiva da empresa. Você estaria ali no meio entre a estratégia corporativa, que fala de visão, missão, valores, por exemplo, e a parte mais tática, mais embaixo, operacional, né? Então, partimos desse pressuposto aqui para poder modelar novas estratégias competitivas gerais, né? Que a gente pudesse aplicar a maioria das empresas, para aí poder definir, então, modelos de maturidade adequados a cada uma dessas estratégias.
Beleza. Vamos então para o Maturix propriamente. Você coloca aqui na página 77 que o nosso propósito é propor um arcabouço simplificado, naturalmente, e para a estratégia digital, baseado em duas tendências observáveis de transformação digital: a digitalização do produto e a economia fracionada, né? Ou seja, um horizonte fracionado da estratégia econômica. E, a partir daí, você deriva 4 quadrantes que você chamou COPs, onde você coloca os produtos digitalmente conectados que pagam por serviço, os produtos digitalmente conectados que pagam por propriedade, os produtos isolados físicos que pagam por propriedade e os produtos físicos isolados que pagam por serviços. É muito interessante essa perspectiva. Eu queria que você falasse um pouquinho aí, dando aqui para o nosso público um exemplo, os exemplos mais característicos dos quadrantes. Legal. Essa definição ou essa modelagem das estratégias, ela realmente se baseia em duas tendências muito fortes, né? Na verdade, a posse de um objeto ou de um produto, ou o pagamento pelo que ele entrega, né? Do modelo derivado do modelo de software, que é o SaaS, né? Você paga sob demanda, né? Isso é aquele eixo horizontal, e o eixo vertical a gente tem ainda produtos que são isolados, né? E tem os produtos que são conectados. Quando a gente coloca isso em perspectiva, a gente fica com esses 4 quadrantes, tendo a coisa mais não digital que tem exatamente o produto isolado, né? Onde o modelo de receita de quem fabrica ele ou de quem faz é a venda, né? A gente tem, no quadrante acima, seria ainda o produto físico, mas conectado, ou seja, a venda do produto, mas um produto agora já conectado, onde parte da funcionalidade dele depende dessa conexão, né? Do outro lado, do eixo vertical, a gente teria o produto vendido como serviço e conectado, e embaixo, ali no quadrante do lado direito inferior, o produto isolado, novamente, também vendido como serviço. Então, quando a gente vai para um setor qualquer, olhando para além de setor, né, olhando para ecossistema, a gente começa a perceber que algumas empresas operam nesses setores, né? Uma que eu acho muito fácil de a gente tentar mapear aí é a questão da mobilidade, né? Parte de transporte, né? Você tem uma montadora mais clássica, onde ela fabrica o produto, né? E a estratégia competitiva ali de porta é baixo custo, né? Ela fabrica o produto e vende esse produto. Então, a estratégia dessa empresa é exatamente aquela de o objeto isolado, venda de produto, né? No quadrante imediatamente acima, você poderia ter esse produto, o carro agora instrumentado, completamente conectado. Então, você vendendo ainda o produto, mas agora com funcionalidades que dependem dessa conexão. E aí o exemplo clássico é a Tesla, né? O carro da Tesla, ele é vendido, né? Você tem a posse do veículo, né? Mas parte da funcionalidade, como, por exemplo, o piloto automático, ele depende de conexão, né? O carro, ele transmite para a Tesla uma quantidade enorme de dados
constantemente, né, não só para resolver os problemas ali de direção, mas para que as imagens coletadas também sejam utilizadas para melhorar o serviço do piloto automático e outros serviços que estão integrados no carro, que dependem dessa conexão. Então, ali a gente teria o objeto conectado, vendido como produto ainda. Do outro lado, é o famoso Uber, tá certo? A empresa não tem o ativo mais, mas o ativo ele precisa ser conectado para que o serviço seja prestado. Então, é um objeto conectado com o que ele entrega sendo vendido sob demanda, e embaixo é o serviço clássico, que é o serviço com objeto isolado. Então, a gente poderia dizer que uma locadora de veículo, né, ela é a estratégia clássica de eu possuo o ativo e rentabilizo esse ativo com aluguel do ativo. Esse é o que a gente chamou aí de IS, se eu não me engano, que é o objeto isolado, né, com a venda do serviço. Né? Nos 4 quadrantes, eu diria, uma montadora clássica, uma montadora que está com o seu veículo agora super conectado, né? Você ainda vende o veículo, mas a receita de serviço gradativamente complementando a receita de venda do veículo. Do lado lá em cima, a gente não tem mais ativo, é somente o serviço, e o serviço clássico, que é a rentabilização em cima do ativo desconectado, né? Digamos assim. Essas são as 4 estratégias que a gente definiu para poder criar os modelos e verificar os modelos de maturidade. Né? E aí, para você desenvolver uma metodologia, você fez uso de entrevistas e de dados de 36 empresas, que você fez uma taxonomia, classificou para ver o enquadramento desses produtos e, de certa forma, comprovou a validade do seu modelo. Não é? Explica aí um pouquinho como foi esse processo. Então, a gente precisava, né, já que a gente concluiu nas questões anteriores que estratégia era importante e que o modelo deveria derivar da estratégia, a gente precisava encontrar uma forma de mapear precisamente qual era a estratégia da empresa. Né? E para fazer isso, então, a gente randomicamente selecionou 36 empresas conhecidas, né? E solicitou que 3 especialistas classificassem qual era a estratégia dessas empresas de acordo com o framework que a gente chamou de COPS, que tem essas 4 estratégias. Né? Então, uma vez que a gente colocou label nessas empresas, a gente rodou uma inteligência artificial aqui, né? uma machine learning, para montar uma árvore de decisão. Essa árvore de decisão ajudaria a gente a mapear mais rapidamente, não só daquelas 36 empresas, mas de outras empresas. Essa é uma parte frágil do trabalho, mas que eu alerto aí, tá, Zé Carlos? Porque o número é bem pequeno para rodar um machine learning, e depois que a gente viu o resultado também, a gente percebe que existe uma predominância grande de uma das classes, se eu não me engano é CS, a Connected Service, né? A maioria das empresas eram de objetos conectados vendidos como serviço. Né? Então, a árvore
que a gente apresenta no trabalho aí, ela tem suas fragilidades, né? Que é uma coisa que a gente espera corrigir, ampliando o número de empresas e chamando os amigos novamente para ajudar a classificar as empresas de acordo com o modelo. Mas não era uma coisa que inviabilizasse a apresentação do trabalho, porque é secundário dentro do trabalho. Mas é um alerta importante. Ou seja, usamos essas 36 empresas e, primeiramente, o label feito por especialistas, né, rodando um machine learning para extrair disso uma árvore de decisão, e essa árvore de decisão é que permite que a gente classifique com maior precisão a estratégia da empresa, para então poder sugerir um modelo de maturidade que é adequado para a estratégia que ela está efetivamente rodando. Ô, Eduardo, dando um fechamento nisso, você explicita logo no início que a principal contribuição dessa tese é uma abordagem de geração de questões de avaliação de maturidade digital alinhada com estratégia competitiva. Ou seja, se você, a partir de agora, sai para vender esse modelo, aplicar o modelo, o core dele é essa geração de perguntas de maturidade? Exato. Eu não chego a propor um modelo completo para cada estratégia, né? Eu proponho perguntas para 3 dimensões, validar o que a gente está propondo em cima de 3 dimensões, que é cultura, consumidor e tecnologia. Né? E o que é que a gente viu também na construção desses modelos? É que a construção de um modelo desse é lento. A gente passou por um trabalho como esse quando a gente estava montando o ICTD também, o Índice César de Transformação Digital. Ele é realmente lento, né, porque envolve conversas com especialista, coleta de dados, muitas vezes reinterações com os especialistas para, pensando aqui rapidamente, definir dimensões. Quais são as dimensões que a gente vai usar no modelo? Qual é o peso que a gente usa no modelo? Né? Definir precisamente as dimensões também. A maior parte dos modelos que a gente analisou, as dimensões elas são vagamente definidas. E quando a gente fala cultura, processo, organização, isso na cabeça de cada um é de um jeito. Né? Então, calibrar a maturidade em função de uma definição fraca leva a um resultado impreciso. Né? E, por fim, você construir as perguntas que tentam fazer esse mapeamento do nível de maturidade. Todo esse processo ele é interativo, exige a participação de especialistas e é lento, é muito lento, leva um bocado de tempo. Né? E o que a gente propôs foi, então, uma vez definida as estratégias, a pergunta, eu acho que a última pergunta é exatamente essa: será que a inteligência artificial generativa, né, ela ajudaria a gente a construir as perguntas? Será que a IA generativa ela conseguiria entender essas estratégias e propor perguntas que tivessem qualidade para acelerar esse processo de construção do modelo de maturidade? Então, foi isso que a gente testou. Ou seja, o que a gente está propondo é, se você conhece bem a estratégia da sua empresa, consegue descrever a estratégia da sua empresa, você pode usar uma inteligência artificial generativa para gerar as questões de maturidade daquela empresa. É isso que a última pergunta, é o que a gente testa aí com especialistas, né? O resultado é inconclusivo no final, porque o grau de acordo entre os especialistas não atinge 80%. A gente testa, na verdade, relevância, acurácia e alinhamento das questões geradas com
a estratégia proposta, né, a gente não chega a um grau de acordo entre os especialistas de 80%. Mas chega próximo, a maioria está ali entre 70% e 80%, né, indicando que a IA generativa acelera para caramba, né, a partir dali você pode melhorar um pouco o modelo e chegar muito mais rápido a um modelo que seja adequado à organização e que seja alinhado à estratégia. Perfeito. Deixa eu fazer algumas considerações rápidas, assim, com um olhar econômico. Eu sei que a tese é de engenharia de software, mas vou dar uma rascunhada aqui. Ô, Eduardo, você o tempo todo na tese fala de estratégias competitivas. E aí eu me lembrei o seguinte: durante muitos anos, eu também trabalhei com enfoque na empresa, ou seja, a unidade de análise que eu fiz na vida inteira foi a empresa. E nos últimos tempos, eu estou expandindo o meu enfoque para trabalhar não somente a empresa, mas o ecossistema de negócio, porque a empresa hoje não sobrevive sozinha, ela tem seus fornecedores, seus complementadores, e ela não existe sozinha. Essa noção de ecossistema vem muito desse espírito. E como eu estou atuando nesse grupo de finanças digitais e vislumbrando ecossistemas financeiros, é natural que a gente pense em mais de uma empresa do ponto de vista econômico. Aí a minha pergunta é a seguinte: nesse contexto de ecossistemas, as estratégias de colaboração, ou as collaborative strategies, são fundamentais para o sucesso tanto da empresa quanto do próprio ecossistema. Ou seja, você pensa ou vislumbra que eventualmente essa análise da maturidade pode contemplar a estratégia de colaboração das empresas com outros players? Eu não cheguei a estudar esse ponto, tá, Zé Carlos? O foco da gente realmente foi a empresa, né? Olhar a empresa, claro que a gente entende, e quando a gente olha para um ecossistema, existe uma riqueza muito maior do que olhar para a empresa isolada e mesmo segmentar o mercado por setores, tá certo? A ideia de ecossistema, ela hoje, para mim, é muito mais interessante, né? E eu queria propor até depois a gente conversar um pouco sobre classificar, na verdade, talvez olhar para a classificação do ponto de vista de estratégias, né? Agrupar as empresas, talvez, por estratégias, porque o que vai acontecer é exatamente o que você está dizendo, o ecossistema, né? Ele é composto de diferentes empresas que estão operando ali sob diferentes estratégias, e essas estratégias combinadas e coordenadas é que dão a força para um ecossistema, né? Mas a gente, nesse estudo, olhando para o processo de transformação e tentando ajudar as empresas no processo de transformação, a gente procurou focar na empresa do ponto de vista isolado, ou seja, considerando que a transformação digital teria sucesso se ela tivesse efetivamente ajudando a empresa a desempenhar melhor a estratégia que ela definiu. Tem estratégia melhor, nem pior, nem estratégia ruim, né? Desde que ela ajude você a obter sucesso. E a estratégia, a transformação digital, ela deveria estar alavancando essa estratégia. Foi o que a gente pensou quando estava trabalhando aí nessa tese. Perfeito. Uma outra questão que me veio à mente, Eduardo, foi que você não considerou a possibilidade de registrar,
que você conhece, mas que não foi citado, a estratégia do Oceano Azul. A estratégia do Oceano Azul é um contraponto da estratégia de Porter, porque Porter trabalha com processo competitivo e a estratégia do Oceano Azul considera que a competição não é o benchmark. Aí como é que a gente analisaria um modelo de maturidade de um enfoque que não considera a competição, e sim a inovação para garantia de monopólios, enfim. A estratégia do Oceano Azul, ela busca exatamente a diferenciação, né? A gente entender o que está acontecendo do ponto de vista de um determinado pedaço de mercado e quais são as lacunas, né, que existem ali, e trabalhar nessas lacunas para superar as outras organizações que estão ali. De certa forma, eu entendo como competição também. Estou tentando me diferenciar, né, do que tem ali presente no mercado. O framework proposto ali no Oceano Azul, ele ajuda exatamente a você identificar essas lacunas, né, e que são importantes para o consumidor. À medida que você consegue preencher essas lacunas, você se diferencia das outras que estão ali, e aí você tem uma vantagem competitiva. É minha interpretação aqui para a proposta da estratégia do Oceano Azul. Mas, no final das contas, a proposta que a gente fez é independente disso, né? A gente fala de estratégia competitiva, né? Muito olhando para posicionamento e para uma tentativa de generalizar algumas estratégias para poder montar os diferentes modelos e poder comparar o resultado. Tá, Zé Carlos? Mas, assim, a proposta da forma como a gente está colocando, ela é independente disso. Você pode descrever sua estratégia, né? E deixa de ser uma coisa generalista, não é geral, é a sua, né? E criar o modelo de maturidade, esse seria o ideal, criar um modelo de maturidade completamente adequado à sua estratégia. Em alguma parte aí na tese, eu lembro que quando eu estava testando tanto o framework de estratégia como a construção dos modelos de maturidade, eu percebo que 4 estratégias genéricas competitivas, elas não são suficientes, porque algumas empresas, às vezes, pareciam ter 2, né? Uma principal e uma secundária. Você pega uma Tesla, por exemplo, a gente classificou como objeto conectado, venda de produto, né? Mas produto conectado, é o CO, se eu não me engano, a sigla em inglês é Connected Object, que a gente chama, né? Mas ela não vende somente o produto, ela começa a obter receita da conexão desse produto também. Então, nesse momento que ela está obtendo receita da conexão do produto, ela começa a ter uma estratégia secundária que parece ser CS, que pode ser uma migração no final. Você pega o robotáxi, por exemplo, ele vende o produto, depois usa o produto que você comprou para fornecer serviço de transporte sob medida. Então, tem como se fosse uma migração ali, financiada pelo próprio consumidor dele, da venda de produto para a venda de serviço, certo? Uhum. Então, a gente fala que talvez em vez de 4, para ser mais preciso e conseguir representar melhor mais empresas, a gente fala em 8, que são as estratégias intermediárias, né, entre essas 4 que a gente definiu, né? Então, no fundo, o leque ainda é maior. E o ideal na hora de montar o modelo de maturidade, né, e é uma crítica aos existentes, que eles são genéricos e você pega e sai seguindo aquele negócio sem saber efetivamente se ele está te levando para o lugar que você quer ir, né? Você pode fazer um que seja específico para a sua estratégia, mas nem todo mundo consegue descrever direito a estratégia
da empresa que está atuando, né? Essa é a dificuldade e o motivo pelo qual a gente propôs o framework e propôs um método de localização também da empresa naquele framework. Né? Deixa eu vou fazer uma pequena provocação a você. Eu recebi o seu texto da MIT Sloan Review, está muito bom, realmente está muito legal, mas lá em algum momento você fala de que, nos exemplos que você dá, do Magazine Luiza, como uma história de sucesso. Aí eu disse, eu vou provocar Eduardo. Aí eu disse, Eduardo, a ação na Bolsa do Magazine Magalu, em 12 de novembro de 2020, estava R$ 253. Hoje estava R$ 8,18. Aí eu vou provocar Eduardo. Eduardo, que a estratégia digital está funcionando, está dando resultado ou não? Porque financeiro não está dando, não. Pois pergunta é o que teria acontecido com o Magazine Luiza se ela não tivesse feito a transformação digital. Tá certo? Estaria bem pior mesmo, é verdade. Estaria muito pior. Talvez não tivesse no mercado, né? Esse aqui é o ponto, né? Imagina sem ter iniciado um processo de transformação digital, o que é que aconteceria com o varejo durante a pandemia, onde você não conseguia ir lá para comprar alguma coisa dele? Passar 2, 3 anos ali, o tempo da pandemia, sem vender, né? Com um conjunto de vendas aí muito reduzido. Né? Então, talvez a métrica aí, né, Zé Carlos, do valor das ações na Bolsa não seja a melhor métrica, né, para dizer se eles obtiveram sucesso ou não. Eu acho que eles têm sucesso. Vou refrasear você. Talvez o preço não esteja representando o valor da empresa. É isso? Ou o preço não esteja representando o valor da empresa. Né? É possível. Mas eu gostei. Eu botei a bola no pênalti para você chutar. Eu acho que, de fato, se não tivesse feito o que foi feito, e segundo a gente tem visto na imprensa, eles estão partindo para coisas maiores ainda, como cloud e outras coisas. Se não tivesse feito isso, o atraso seria explícito e desastroso mesmo. Não somente para ela, mas para os outros que também tentaram do varejo e que agora a gente está vendo... Eu próprio comprei coisas na loja física da Magazine Luiza e chego lá, o cara diz, é melhor você fazer isso na loja virtual. Isso é uma prova do sucesso do... Eu acho que funciona hoje muito mais como showroom e como estoque, né? E aí você compra digitalmente e o processo digital deles ali se encarrega de encontrar o produto que você comprou na loja mais próxima de você para que a entrega seja mais rápida possível. Né? Então, tem uma mudança grande, né? É a mesma história de banco, né, Zé Carlos? Eu vi recentemente 84% das transações bancárias já são no meio digital, 84%. Hoje tem uma matéria no Valor Econômico falando que o número de agências físicas, né, encolheu em mais de 1/3, né, em poucos anos. Ou seja, o banco, como a gente conheceu ali, que tinha alguém para receber a gente e tirar as dúvidas e oferecer café, né, ele está se modificando muito rapidamente. Eu não sei se vai continuar existindo, né? Muito provavelmente, hoje as soluções de banco no mundo digital, elas me atendem perfeitamente. Eu não vou na agência do banco, eu não me lembro mais quando é que eu fui a última vez numa agência de banco. Né? Agora, tem uma questão que preocupa, Eduardo, que é a seguinte: essas tecnologias digitais estão realmente transformando os negócios, mas como o seu estudo comprovou
muita gente gasta muito dinheiro e o dinheiro não tem apresentado o resultado desejado. Nesse setor aqui que eu estou trabalhando recentemente, que é o financeiro, há ainda uma ignorância generalizada de finanças. Na minha newsletter dessa semana, eu aponto um dado estarrecedor que 78 milhões de brasileiros estão inadimplentes nas suas dívidas. Ou seja, 48% da população adulta do Brasil está endividada. Então, quando você olha essa questão, ainda uma falta de cuidado ou de conhecimento de como lidar com as finanças pessoais e na medida em que a gente está caminhando para transações financeiras digitais cada vez mais de forma acelerada, essa literacia financeira digital é super preocupante. Então, da mesma maneira que você atacou esses modelos existentes, que estão mostrando que a maturidade não está vindo, por não se saber o que é relevante na estratégia de negócio, a gente tem um caminhão de coisas pela frente para educar e informar e treinar as pessoas, porque a complexidade da vida vai aumentar. Não tem como fugir disso. É verdade, é verdade. E é lamentável, né? Esses números aí apontam que uma educação financeira básica ela não existe no país. Né? Meu querido. Uma coisa interessante, né? Que, ok, a gente trabalhou aí transformação digital e maturidade digital, né? Mas quando a gente olha para organizações, elas estão usando modelos de maturidade em vários aspectos da gestão. Né? Por exemplo, agora, ESG, né? A empresa quer entender o nível de maturidade que ela tem, como avançar, né, nas suas práticas. E muitas vezes é isso, questão de gestão do momento, né, se torna importante, e aí você pega um modelo, pega um framework disponível aí de mercado, sem entender exatamente como que ele está alinhado à tua estratégia, ao teu modelo de negócio, e começa a usar e não é adequado. Muitas vezes não é adequado. Parece tão básico isso, mas é o que acontece muitas vezes, tá certo? Então, você está se medindo ou buscando um determinado nível de maturidade que não está te ajudando nos negócios. Né? Não, e tem agora essa nova moda aí, moda para muitos, mas para alguns é efetivo mesmo, dos agentes digitais. Então, os processos nas empresas estão sendo substituídos por agentes inteligentes. Então, se isso ganha celeridade, essa preocupação da transformação digital vai ficar ainda muito mais complexa do que já é. Então, temos aí muito trabalho pela frente. Sem dúvida, sem dúvida. A inteligência artificial ela traz um novo ciclo de transformação digital, né? E eu espero que agora, com mais esclarecidos, né, nesse segundo ciclo, a gente jogue menos dinheiro fora, né, tenha processos de transformação mais efetivos. Né? É isso aí, Eduardo. Está propondo. Meus sinceros parabéns, você é um lutador aí, diante de tantos compromissos que você tem e defender um estudo brilhante desse, eu só tenho a dizer meus sinceros parabéns, uma grande conquista e vamos em frente, porque esse negócio tem muita coisa para pensar e para resolver. Vamos nessa, vamos embora. Eu quero avançar um pouco nessa história
Zé Carlos, e olhar para modelos que a gente efetivamente consiga aplicar no mercado para ter leituras mais precisas e, quem sabe, a gente influenciar políticas públicas mais bem direcionadas, mais efetivas, né, nesse processo de transformação. A gente está usando coisas que são muito gerais ou setoriais, que não necessariamente são adequadas para as empresas que estão aí competindo e tentando melhorar ou se habilitar a competir de uma forma mais eficiente no mercado. É isso aí, Eduardo. Muito obrigado pelo seu tempo, parabéns, vamos em frente. Valeu, obrigado pelo convite, Zé Carlos. Um abraço. Tá, um abraço, tchau, tchau. Tchau.